Fala, meus queridos, questão 28 da prova do Tiradentes, mais uma questão aí envolvendo expressões numéricas, né? Só que aqui ele explorou a parte de radicais, né? Muitas raízes, né? Potências também, tá? Então vamos lá. Vamos resolver aqui do lado, vou colocar aqui um traço maior aqui da minha fração e vou começar a desmembrar cada situação aí, ó. O que nós temos aqui, ó? Nós temos uma raiz quadrada e uma raiz cúbica lá dentro. Existe uma propriedade de radicais, né, que quando eu tenho duas ou mais raízes, uma dentro da outra, é possível nós transformarmos essas quantidades de radicais numa única raiz, multiplicando os índices. Então, raiz quadrada da raiz cúbica vai virar uma raiz sexta. Tá? É só multiplicar os índices aí, ó. Raiz sexta. 64 dá menos 1. Seria interessante já fatorarmos os 64. Isso vai nos ajudar mais adiante. Tá? 64, ó, dá para dividir por 2. Fazendo decomposição, ó, dá 32. Por 2 dá 16. Por 2 vai dar 8. Por 2 vai dar 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, o 64, ó, eu tenho 2 na sexta. Então, 2 na sexta elevado a menos 1. Ó, 2 na sexta, aí é outra propriedade que eu já vou usar, vou escrever aqui do lado. Ó. 2 na sexta é o 64, só que ele está elevado a menos 1. Aí, propriedade de potência, né? A gente conserva a base, ó, e multiplica os expoentes. Então, 64 na menos 1 é 2 na menos 6. Tá? Menos 32 ao quadrado. Bom, 32 já apareceu aqui na minha fatoração de 64. Ó. Olha aqui o 32, ó, dessa linha para baixo. Então, eu tenho 2 na quinta. Tá? Então, não precisa fazer de novo. Então, 2 na quinta ao quadrado. Aí, ó, 32 está ao quadrado, né? Ó, 32 está ao quadrado. Vou mexer só dentro do parênteses. Só que 32 é 2 na quinta. Elevado ao quadrado, isso é 2 na 10. Multiplicação, potência de potência, né? A gente conserva a base e multiplica os expoentes, ó. Então, aquele 32 ao quadrado que está dentro do parênteses vai virar um 2 na 10, que por sua vez está elevado a 1 sobre 10. Bom, aí depois eu resolvo isso, tá? Não vou fazer tudo ao mesmo tempo também. Agora, aqui a parte de baixo, nós temos um outro problema. Nós temos multiplicações de raízes, tá? E existe uma condição para multiplicar raízes, tá? O índice precisa ser o mesmo, né? Todos os índices têm que ser iguais. Aqui eu tenho uma raiz quadrada, aqui eu tenho uma raiz cúbica e aqui eu tenho uma raiz sexta. Já apareceu uma raiz sexta lá em cima, né? Então, vou deixar tudo na raiz sexta, tá? Vou mexer tudo na raiz sexta. É muito mais fácil sair do menor índice para o maior, tá? Porque do maior para o menor, muitas vezes não tem como, tá? Muitas vezes não tem como, tá? Não tem como eu reduzir a raiz sexta em uma raiz 2 e 3 ao mesmo tempo, até porque sim, são diferentes. Dá para sair da raiz sexta para a raiz quadrada. Dá para sair da raiz sexta para a raiz cúbica, tá? Mas eu preciso deixar as três. Então, mexe todos os índices menores para maior, tá? E como que eu mudo o índice, tá? Bom, aí tem uma propriedade que diz o seguinte, ó, vou mexer aqui, ó, vou pegar aqui a primeira raiz lá, que é a raiz quadrada de 3, tá? Como é que eu faço virar uma raiz sexta, tá? Vou botar até aqui, ó, vou destacar aqui o índice, que é a raiz quadrada, e o expoente aqui do 3, que é 1, tá? Deixa eu melhorar esse meu 1 aqui, que não ficou legal, tá? Tem uma propriedade de radicais que diz o seguinte, ó, tu podes mexer no teu índice, multiplicando o índice pelo número que tu quiseres. Como eu quero que esse 2 vire 6, é só multiplicar por 3, né? Porque 2 vezes 3 dá 6, vai dar o índice que eu preciso. Só que, se eu faço essa operação com índice, eu tenho que fazer a mesma operação com o expoente do radicando. Tá? Então, a raiz quadrada de 3 é equivalente a escrever raiz sexta de 3 na terceira. Então, já vou colocar aqui, ó, raiz sexta de 3 ao cubo. Vezes, ó, vou usar pontinho, tá? Raiz cúbica, agora eu vou mexer só na raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2. Eu quero que vire uma raiz sexta. Então, o que eu faço? Vou multiplicar esse índice por 2. Aí eu pego o expoente do 2 que não apareceu, né? É 1, multiplico por 2 também.
Então, a raiz cúbica de 2 é equivalente a escrever a raiz sexta de 2 na 2. Vamos colocar aqui também, ó. Raiz sexta de 2 na 2, vezes raiz sexta de 27 sobre 4. Bom, a fatoração do 4 eu vou fatorar, tá? Sempre que tem um número ali, é interessante fatorar. O 27, ó, 27 dá para dividir por 3. Opa, vamos deixar retinho aqui. Dá para dividir por 3, que dá 9, que dá para dividir por 3, que dá 3, que dá para dividir por 3, que dá 1. Então, o 27 é 3 na terceira. Então, vai ficar 3 ao cubo sobre o 4, né? O 4 está aqui, ó, é 2 ao quadrado, né? Lá na fatoração de 64 já está o 4. Também não precisa fazer de cabeça, né, galera? Bom, vamos continuar agora desenvolvendo essa expressão aqui embaixo. Ó. Tá? Raiz sexta de 2 na menos 6. Existe uma propriedade que eu vou escrevendo aqui embaixo também, ó. A raiz sexta, tá? De 2 na menos 6. Tu podes mexer nisto de duas maneiras. Primeira maneira, mexer com propriedade de potência aqui, ó. Expoente negativo, inverte a base, troca o sinal do expoente. Porém, eu não acho interessante porque tu vai ter uma fração dentro da raiz. Outra propriedade que é importante vocês lembrarem é que toda raiz pode virar uma potência. A base do meu radicando Q2 vai ser a base da minha potência. Então, vai ser uma potência com expoente fracionário, tá? O expoente do radicando vai para o numerador e o índice do radical, né, vai para o denominador. Então, raiz sexta de 2 na menos 6 tem o mesmo valor de 2 na menos 6 dividido por 6. Só que menos 6 dividido por 6 é menos 1. Então, isso aqui tudo vira 2 na menos 1. Tá? Menos. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho 2 na 10 elevado a 1/10. Potência de potência, né? Olha só. Vou usar uma outra cor aqui, ó. Vou escrever aqui pelo meio, ó. 2 na 10 elevado a 1/10. O que a propriedade manda fazer quando eu tenho potência de potência? Eu conservo a base e multiplico os expoentes. Mas 10 vezes, eu vou escrever, tá? Poderia já cortar, mas eu vou escrever, ó. 10 vezes 1/10, multiplicação de frações. O 10 está multiplicando em cima e o 10 está dividindo embaixo. Então, isso aqui dá 2. Não, 1. Que é 2. Olha só que barbada ficou. Vou até diminuir aqui o traço da minha fração, né? Então, 2 na 10 elevado a 1/10 é 2. E embaixo, agora que eu tenho todos os radicais com o mesmo índice, ó, todos os radicais com o mesmo índice, eu conservo o índice, tá? Conservo o radical com índice e multiplico os radicandos. Então, isso aqui vai ficar uma única raiz sexta, ó, vai ficar raiz sexta de 3 na terceira, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 na terceira sobre 2 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz, tá? Vou aumentar aqui essa raiz sexta assim, ó. Tá? Só que 2 ao quadrado está dividindo. E 2 ao quadrado está multiplicando, ó. Vão se cancelar. Então, eu tenho o seguinte. Vamos mexer na parte de cima, ó. 2 na menos 1. Bom, agora não tem saída, né? O expoente negativo inverte a base. O inverso de 2 é 1 meio. Deixa eu botar o traço da fração aqui. Deixa eu botar um traço aqui da fração, ó. 2 na menos 1 inverte a fração, que é 1 meio, e eleva a 1. Então, isso é 1 meio elevado a 1. Inverto a base, troco o sinal do expoente. Menos 2. E embaixo eu tenho raiz sexta. Tá? Só que agora desapareceu a fração, né? Porque o 2 na 2 eu cortei, ficou 3 na 3 vezes 3 na 3. Multiplicação de potência mesma base. Ó. Eu conservo a base e somo os expoentes, né? 3 mais 3, 6. 1 meio na 1 é 1 meio. Então, vou continuar aqui embaixo. Ó. Então, ficou 1 meio menos 2. O que é interessante é que tu enxergar aqui embaixo tem o número 1 para a gente poder fazer o MMC, né? Nessa parte de cima depois. Tá? E embaixo eu tenho raiz sexta de 3 na 6. Bom, expoente é igual ao índice, então vai cancelar, vai sair da raiz, vai ficar 3.
Então, isso aqui tudo fica sobre 3. Vamos tirar o MMC aqui, que é 2, que é o traço maior. Aqui vai ser o traço menor, né? Que vai ser o 2. Divide por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. Menos 2 dividido por 1 dá 2, vezes 2 dá 4. Tudo isso sobre 3. Então, fica 1 menos 4 menos 3. Menos 3 meios dividido por 3. Divisão de frações, a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 3, ó, 3 está sobre 1. Então, vai ficar 1/3. Simplifico esses 3, né? Divide tudo por 3, em cima e embaixo. Vai ficar 1 e 1. E multiplica em linha, ó. Menos 1 vezes 1 dá menos 1 e 2 vezes 1 dá 2. Então, a resposta final, menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2, ó, gabarito da questão 28, alternativa A.